Este vídeo foi elaborado pela empresa Espaço do SESMIT. Neste episódio você vai aprender como elaborar o PGR em apenas 7 passos. Hoje eu vou te ensinar a elaborar o PGR em apenas 7 passos. Em nosso primeiro passo, nós temos a identificação dos riscos. No nosso segundo passo, a análise dos mesmos. No terceiro, a elaboração do plano de ação, E o quarto passo, a implementação. No quinto, o monitoramento e avaliação. E no sexto passo, a documentação. E por último, o sétimo passo, o treinamento. Você precisa lembrar que o PGR deve ser revisado regularmente e atualizado de acordo com as mudanças nas condições de trabalho e na identificação de novos riscos. Além disso, é importante seguir as orientações da nossa NRU da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Previdência. Essa norma tem mudado bastante. Então, vamos para o primeiro passo. Nosso primeiro passo é a identificação dos riscos. O que você vai fazer? Então, nessa fase, você reúne as informações sobre as atividades, processos e ambientes de trabalho relacionados. Consulte os colaboradores envolvidos para identificar possíveis riscos e fontes de perigo. Nessa fase, analise documentos relevantes como registros de acidentes, relatório de inspeção, que são importantes também, e outras fontes de informação que são relevantes. Use ferramentas como matrizes de risco, checklist e diagrama de fluxo para facilitar a identificação desses riscos. No nosso segundo passo, nós temos a análise dos riscos encontrados. Você vai precisar classificar os riscos. Classifique os riscos identificados quanto à sua probabilidade e também o impacto. Determine as medidas de controle adequadas para mitigar ou para eliminar os riscos que foram identificados. Analise a efetividade dessas medidas de controle e priorize ações de gerenciamento de risco de acordo com a probabilidade e impacto dos mesmos. No nosso terceiro passo, nós temos a elaboração do plano de ação. Nessa fase, defina o plano de ação para gerenciar os riscos, incluindo os responsáveis, ou melhor, as responsabilidades e prazos para cada medida de controle. Você precisa especificar as atividades, processos e ambientes de trabalho que serão abrangidos pelo PGR. Precisa especificar as medidas de controle a serem implementadas, incluindo ações preventivas, de emergência e de contingência. No nosso quarto passo, nós temos a implementação. Nessa fase, execute as medidas de controle definidas no plano de ação, aloque recursos necessários, incluindo equipamentos, materiais, treinamento para os colaboradores envolvidos e documente a implementação das medidas de controle, ok? No quinto passo, nós temos o monitoramento e avaliação. Você vai monitorar e avaliar regularmente o desempenho do PGR. Olha, verifique se as medidas de controle estão sendo implementadas corretamente. Verifique se os riscos estão sendo mitigados ou eliminados de acordo com o plano de ação. Efetue também ajustes no PGR de acordo com as mudanças nas condições de trabalho e na identificação de novos riscos. No sexto passo, nós temos a documentação. Documente todas as etapas do processo, incluindo a identificação, análise, plano de ação e monitoramento e avaliação dos riscos. Nessa fase, mantenha um registro atualizado das medidas de controle implementadas e da avaliação de risco. Sempre lembrar de armazenar, ou seja, armazene a documentação de forma segura e acessível, ok? No nosso sétimo passo, nós temos a fase de treinamento. Ensine os colaboradores sobre o seu PGR, incluindo as medidas de controle e as ações de emergência. Forneça nessa fase
treinamento regular para garantir que todos os colaboradores estejam cientes e capacitados para gerenciar os riscos. Inclua treinamento sobre as responsabilidades de cada colaborador no gerenciamento de riscos. Enfatize a importância do gerenciamento de risco e a responsabilidade coletiva na mitigação dos riscos, ou melhor, dos riscos, né? No nosso 8º passo, é um passo bônus, nós temos a fase da revisão e atualização. Então, revise e atualize regularmente o seu PGR para refletir as mudanças nas condições de trabalho e também na identificação de novos riscos. Sempre verifique se as medidas de controle estão funcionando corretamente e se são adequadas para gerenciar os riscos. E lembre-se de atualizar o plano de ação de acordo com as avaliações regulares. Esses são os principais passos para elaborar um programa de gerenciamento de risco, PGR, de acordo com a norma regulamentadora de número 1. É importante lembrar que cada empresa pode ter necessidades específicas e que o PGR deve ser adaptado para atender a essas necessidades. Além disso, é importante envolver todos os colaboradores na elaboração e implementação do PGR para garantir a sua real efetividade.